Bom, meus amigos, hoje foi muito mais na base da sorte do que no juízo. E a sorte que Davi estava num grande dia fez pelo menos duas, três grandes defesas para o Sport não perder o jogo. 1-1 caiu dos céus. O resultado justo hoje era um 2-1, 3-1 para o Forte do Espírito Santo. Mas o que vale no final das contas é bola na rede, né? Pois bem, e o Sport acabou conquistando esse empate precioso. 1-1, o Sport até abre o placar, melhora depois do gol marcado, melhora de desempenho. Poderia até ter feito 2-0, mas Álvaro desperdiçou o 2-0. Depois o Forte faz o gol, cresce na partida, empata o jogo. E nesse momento a situação de tabela é a seguinte: o Mirassol já está classificado, ou na primeira ou na segunda posição. Já tem 6 pontos, ganhou os dois primeiros jogos. Do Forte por 2-1 e do Linense por 1-0. Beleza. Independente do que aconteça no próximo jogo, se o Mirassol perder, ganhar ou empatar, ele vai se classificar. A diferença é em primeiro ou em segundo. Já o Sport, ele pode ser eliminado. Se o Sport, por exemplo, perder para o Mirassol por 1-0, hipoteticamente, e o Forte ganhar do Linense por 2-0, o Sport estará eliminado dessa primeira fase da Copinha da fase de grupos, tá? Então, assim, se o Sport empatar, tá classificado. Só depende de si. Se ganhar, vai terminar aí a fase de grupos até na liderança com 7 pontos conquistados. E deixa eu só pegar aqui para vocês o chaveamento geral dessa próxima fase de grupos, tá? O Sport está no grupo 3, né? É isso, não, o Sport está no grupo 4, na verdade. E deixa eu só trazer aqui o chaveamento para vocês dessa segunda fase da Copinha. Ó, o segundo do grupo 4 pega o primeiro do grupo 3. Beleza, vamos voltar aqui. O grupo 3 tem Goiás, Tanabe, Sobradinho e América de Natal. Porra, nada de muito assustador. Parênteses, tá? O Goiás está muito bem, mas, pô, ainda assim não é algo impossível, não. Não é um Palmeiras que tá por aí, não é um Grêmio, não é um Flamengo. O Bragantino tá jogando muita bola nessa copinha, tá? É bom ficar de olho aí no Bragantino. Então, é só o Goiás. Não significa que vai passar, não, tá? Inclusive, o Sport que, de 2023 com Juan Xavier, Fábio Matheus, Lucas André, Riquelme, tipo, que tinha um ótimo time naquela copinha, que tava jogando muita bola. Chegou nas quartas de final e acabou parando no Goiás, infelizmente por erro da arbitragem, mas o jogo foi bem difícil e o Sport acabou sendo eliminado. Bom, enfim, voltando aqui, tá? Se o Sport terminar em segundo no seu grupo, vai pegar o primeiro no grupo 3, beleza. Caso o Sport termine em primeiro no grupo 4, pega o segundo do grupo 3. Não é de certo modo um grupo de todo difícil do mundo, não. Então, se o Sport passar em segundo ou em primeiro, a diferença é que provavelmente se o Sport passar em primeiro, vai fugir ou não vai pegar o Goiás no primeiro momento, tá? Bom, esse é o panorama geral da tabela de classificação. O Linense de fato já está eliminado aqui no grupo do Sport. E aí, sem mais enrolações, vamos aqui trazer rapidamente os gols da partida para vocês e os destaques rapidamente aqui para a gente pontuar. Primeiro, assim, o primeiro tempo do Sport foi terrível. Apesar de ser terrível, o Sport chegou a criar uma chance clara de gol. No lançamento da lateral direita, a bola chega para o bom ponta João Henrique, inclusive, para mim, um dos melhores jogadores do Sport no jogo de hoje. Ele cara a cara tenta dar uma cavadinha, a cavadinha foi consciente, seria gol, mas o goleiro conseguiu fazer uma boa defesa. Ele poderia até tentar driblar, dar um tapinha por baixo, ele tentou meter a cavadinha por cima. O goleiro foi esperto, fez uma grande defesa. Só foi isso o Sport no primeiro tempo, teve um chute de Fernandinho também, que a bola raspou a trave e só. O que é que destoou positivamente do Sport no primeiro tempo? O goleiro Davi, que teve que fazer pelo menos duas grandes defesas no primeiro tempo. Você percebe que o João Henrique na ponta direita tem qualidade, é diferenciado, dribla muito fácil, tem boa movimentação, tem um bom passe. Tô gostando de ver João Henrique. Samuel Pires também você percebe que melhora a dinâmica do esporte no meio campo, traz outra rotação para o time, como fez um bom primeiro jogo lá contra o Linense, um dos melhores em campo naquela partida. E é mais ou menos por aí. No primeiro. Ah, e Fernandinho também, tá? Fernandinho também, sempre que a bola chega nele, sai algo de diferente por ali. E é isso. Beleza, Rafael de Jesus de primeiro volante, ele também é um volante muito brigador, muito físico, muito combativo, interessante até, e é mais ou menos por aí, assim. Dito isso, eu não tô falando que Samuel Pires fez um excelente primeiro tempo não, tá? Até porque o Sport como um todo não fez um bom primeiro tempo. O Forte parecia estar com muito mais vontade, tesão e desesperado pela vitória. Até porque precisava vencer o jogo de hoje para pelo menos igualar a pontuação do Sport. E na última rodada, se vencesse hoje, né?
vencendo do Linense se classificaria para a próxima fase. O Sport ou o Mirassol seria eliminado. Mas, como foi um empate, rolou um empatinho ali, a equipe do Sport vai precisar ganhar e rezar para que o Sport perca o seu jogo contra o Mirassol. Bom, voltando. Eu vi um Forte com muito mais ímpeto, com muito mais garra, com a postura do time que queria vencer, enquanto o Sport parecia não estar com tanta vontade assim, tanto espírito ofensivo como deveria estar desde o primeiro tempo. Mas volta o segundo tempo e o Sport volta bem. Parece que o Sport ligou, né, finalmente na tomada, no 110, porque o Sport estava ligado, aliás, no 220, porque o Sport estava ligado no 110 e o Forte no 220, por isso que o Forte estava melhor no jogo. E o Sport, ele, 51 minutos, né, 6 do segundo tempo, consegue fazer um gol numa boa jogada de João Henrique na origem. A bola chega para Fernandinho e ele, na jogada individual, corta o jogador do Forte e finaliza. Por essa imagem não vai dar para perceber tão bem. Se vocês forem ver pelo YouTube também, não fica tão claro, só por um outro ângulo que fica perceptível, que foi uma jogadaça de Fernandinho aqui pela ponta esquerda e que ele finalizou meio que surpreendendo o goleiro. A bola pegou na trave, o goleiro ainda tentou tirar do gol, mas acabou botando a bola para o fundo das redes e Fernandinho acabou fazendo um golaço, tá? Belíssima jogada individual do Fernandinho pela ponta esquerda, que fez um bom jogo de certo modo sim, e foi um dos melhores do Sport nessa partida aí de hoje. Dito isso, até os 55 minutos de jogo, o Sport estava melhor no segundo tempo, tá? Pegando o recorte dos primeiros 10 minutos do segundo tempo. O Sport estava bem no jogo, o gol fez bem ao Sport. Tem um gol que faz mal, que o time fica relaxadão, que o time desliga do jogo, acha que já venceu e tá tudo certo. Mas nesse caso não. O Sport estava mal no jogo, melhora no segundo tempo, faz o gol. Depois do gol melhora ainda mais a atuação. Teve a jogada de Berril pela ponta direita, ele cruza a bola para trás e Álvaro perde o gol de 2-0 e o Sport estava controlando o jogo. A impressão que dava era, daqui a pouco o Sport faz o 2-0 e liquida a partida. A impressão que dava era essa. Mas aí, meus amigos, o Sport tomou um empate. E tomou um empate na cochilada da zaga, né? Aos 63 minutos, cravados, o Sport estava com tiro de meta para bater. E cobrou um tiro de meta rápido para pegar a defesa do Forte desprevenida aqui, ó. Tem 3 jogadores do Sport no ataque. E isso aconteceu na maior parte do tempo. O Sport tentando pegar a defesa do Forte desprevenida, no contrapé, no contra-ataque, vai. Só que isso acabou não funcionando em momento nenhum da partida. E numa dessas escapadas que o Sport tentou sair, o Forte recupera a posse e a defesa estava um pouco bagunçada. Mas ainda assim, peraí, nem tão bagunçada assim, né? Mas estava cochilando, né? E um desses cochilos que o Forte sai pro ataque, consegue achar um passe aqui no entrelinhas, a bola chega cara a cara para Sandrinho, ele dá um tapinha para Davi, que saiu bem do gol até, mas é mais mérito de Sandrinho do que demérito de Davi. E a bola entra no fundo das redes, o zagueiro do Sport ainda tentou tirar, mas não foi suficiente. O Forte empata o jogo a 63 e começa a empilhar a oportunidade de gols e a Davi teve que operar pelo menos 2, 3 grandes defesas. Vou até trazer aqui algum dos cortes para vocês. Depois desse gol, 30 segundos depois, o Forte já chega numa cobrança de falta perigosa, bola para escanteio. Na sequência, falta de Jean, tá? Boa defesa de Davi. Na sequência da cobrança de escanteio, tem a cabeçada aqui se eu não me engano, foi de Marlon. E Davi faz mais uma grande... Murilo, na verdade. E Davi faz mais uma grande defesa. Isso aí só num sprint de 1 minuto e meio, tá, gente? E ainda teve uma bola na travessão na cobrança de falta, que Davi tentou chegar nela, mas pegou um efeito muito grande e a bola ainda foi no travessão. Então, assim, a reta final do segundo tempo só deu Forte, que merecia até virar o jogo, vencer a partida, mas acabou ficando no empate, tá? Bom, o Sport deve se classificar para a próxima fase, veremos, né? O Sport precisa pelo menos pontuar contra o Mirassol, para não ter que depender de resultado paralelo. Se o Sport perder o jogo por 1-0, aí vai ter que torcer para o Forte empatar o jogo lá contra o Linense. Ou perder, por exemplo, é uma possibilidade. A chance do Sport avançar é grande, mas corre risco de eliminação, tá? Bom, régua passada em tudo isso, parabéns a Davi, que foi o melhor da partida de forma disparada. Entre os jogadores do Forte e do Sport, não tem comparação. Tempo, qualidade e segurança fazem toda a diferença na estrada do sucesso. E a Montenegro Cargas é especialista em entregas rápidas, seguras e com excelência de ponta a ponta. Do ponto de partida ao destino final, sua carga estará em boas mãos.
Por quê? Tempo é compromisso com a Montenegro Cargas, qualidade é padrão FIFA e segurança é prioridade. A Montenegro Cargas faz o transporte de cargas expressas, fracionadas, faz também o transporte de produtos químicos em todo o Brasil. Entre no site www.montenegrocargas.com.br, faça seu orçamento e depois vem aqui me agradecer. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Para quem não conhece, é carga, viu, pai? Para finalizar aqui as pautas do esporte nessa segunda-feira, primeira segunda-feira de 2026, vamos para a informação. Não é nem informação, né? Vamos para a leitura de Antônio Oliveira como treinador do esporte e do Remo. Tem toda a entrevista que ele deu em exclusividade para o GE, que eu não vou trazer aqui toda a entrevista, só vou pegar um trechinho que ele fala sobre a passagem dele aqui no esporte, tá? Ó, nos últimos meses, Antônio Oliveira viveu 2 experiências breves, esporte e Remo. No primeiro ficou apenas 4 partidas. Ah não, 4 não, né? Correção, 3. Porque para ele, o jogo contra o Cruzeiro não conta não. É sempre bom frisar isso. Ah, então você está dizendo isso? Não, não, não. Foi ele mesmo que disse isso. Na coletiva pré-jogo ali contra o Mirassol, na beira do gramado, em entrevista pro pessoal do Sport TV, ele falou: "Ah, o primeiro jogo não conta não, tá de brincadeira, né?" E o torcedor que saiu das suas casas e levou suas mães, no Dia das Mães, o torcedor levou sua mãe e tal para acompanhar o jogo e ver o Sport tomar mangalho. 4-1. Aliás, 4-0, né? Aquela chacota e aquela humilhação. Tá de brincadeira. Bom, enquanto no segundo time foram menos de 3 meses de trabalho. Apesar disso, diz não carregar arrependimentos, apenas reflexões. Olha aí o que disse Antônio. Em nenhum momento me arrependo. Sabia dos riscos. Sempre entrei em projetos extremamente desafiadores. Fiz o melhor possível dentro dos recursos e do tempo. Mas sou um treinador de processo. E sem estabilidade não há crescimento. No esporte, ele lembra o cenário delicado ao assumir o clube na lanterna do Brasileirão. O time pernambucano, mesmo depois da demissão de Antônio, seguiu na última posição por todo o Brasileirão e acabou sendo rebaixado para a Série B de 2026. É, verdade. A segunda pior campanha da história dos pontos corridos. Mas se o Sport tivesse Antônio, o inominável lá, até o final da Série A, o Sport terminaria com a pior campanha da história dos pontos corridos, pior até do que a Chapecoense, porque ele é uma piada de treinador. O que é que disse Antônio? O clube estava extremamente instável. Perfeito. Com 2 pontos em 7 rodadas. Emocionalmente abalado e com pressão natural. Houve evolução clara. Aí, vamos lá, para por aqui. Ô Antônio, sabendo de tudo isso, da pressão da torcida em relação a alguns nomes, Carlos Alberto, Antônio Carlos, Lucas Cunha, Matheus Alexandre e companhia, por que você insistia tanto com esses jogadores extremamente criticados pela torcida? Ao invés de você evitar essa pressão ainda maior sobre o seu comando técnico, né? Enfim, por que você colocava esses caras como titular? Porque a torcida ia minar cada vez mais o teu trabalho, de forma rápida, até porque o Sport precisava de resultados o mais rápido possível. Então, por que você, ao invés de aliviar um pouco a pressão da torcida nos jogadores, você aumentou essa pressão e expõe os jogadores contra o Cruzeiro? Não faz sentido, né? Por quê? Porque você é um péssimo de um treinador. Houve evolução clara, realmente, que evolução, hein? 4 jogos, 3 derrotas e um empate. 8-1 no agregado. 4 do Cruzeiro, lembrem-se. O Sport empatou com o Internacional, 1-1. Tomou taca do Ceará, 2-0, lá no Castelão. E perdeu do Mirassol por 1-0. Foi 8-1, né? 6, 7, 8, é isso mesmo. 8-1 no agregado. 1 ponto conquistado em 12 disputados. Evolução clara, hein? Realmente. Reconhecido internamente. Mas externamente ninguém conseguia reconhecer isso aí, não. Mas era preciso resultado imediato. E o calendário pesou muito. Bom, é isso. Basicamente, declaração do Antônio, o Inominável. Ele achou que teve, sim, evoluções claras, internamente falando. Todo mundo reconhecia essa evolução. Não sei quem é que reconhecia. Bom. Ah, tá. Thiago Gasparini, naquela piada. Que disse que não, Antônio é nosso treinador aí para a sequência da Série A. 24 horas depois, Antônio é demitido. Depois chegou o Daniel Paulista. Pois bem. É isso, meus amigos. Tamo junto. Um abraço para todos vocês. Amanhã estamos de volta. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Aquele abraço, gente. Valeu.